Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Estem, aqui essa nova modalidade falando de negócios e talentos. Seja bem-vindo, já deixa aí o seu like, já faça a sua inscrição. Hoje o nosso podcast iniciando, pontapé aqui, super especial, esse podcast com duas pessoas feras aqui do Brasil, numa área extraordinária que é sobre o ramo imobiliário. Então você que está conectando aí, já deixa o seu like, já vai compartilhando aqui, né, com seus amigos, já vai comentando também, você que quer comprar o seu imóvel, você que deseja saber mais sobre como que é esse ramo imobiliário, se é complexo, se não é, já segue a gente, as nossas redes sociais que vão aparecer aí para você, e eu quero te convidar a ficar até o final, porque aqui vai ter muita coisa boa, muita riqueza aqui de sabedoria com duas pessoas feras da área aqui, imobiliária, ok? E eu quero já agradecer ao nosso patrocinador oficial que é a União Imóveis, ali de Santa Luzia, uma grande imobiliária que tem aqui nos prestigiado, sendo patrocinador aqui desse podcast. E eu já quero falar para você que deseja também ser um patrocinador oficial, ser aqui o nosso patrocinador também, ok? E hoje, para a gente dar esse pontapé inicial, duas pessoas aqui, Dr. Fabrício Cassanjo, seja bem-vindo, Júnior, seja bem-vindo, um dos nossos patrocinadores oficial da União Imóveis. Eu gostaria de já falar com o Júnior aqui em primeiro lugar, nosso patrocinador oficial, seja bem-vindo aqui ao Conexão Estem, Negócios e Talentos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? É um grande privilégio estar aqui hoje no Estem Podcast, né? É uma grande oportunidade. Eu também sou patrocinador aí junto com a União Imóveis, hoje sou representante legal lá da empresa. A empresa está crescendo gradualmente, bem bacana em Santa Luzia, e nós estamos aqui para servir, patrocinar e também compartilhar um pouco de conhecimento aqui junto com vocês. É um grande privilégio estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Júnior. Seja bem-vindo. Doutor Fabrício, seja bem-vindo. Olá, Daniel. Que satisfação enorme, viu? É um prazer estar aqui com você, principalmente nessa fase inicial, né? Falando de negócios. Então, para gente que está envolvido com isso, né, diariamente, é realmente um privilégio enorme, principalmente estar em meio de amigos, né? Isso mesmo, então, agradeço a oportunidade, o carinho e o convite. Muito obrigado, Fabrício. E já então, começando aqui, eu queria que você se apresentasse para o público, falando aqui, né, a sua profissão, sua formação, sua especialização, né? Doutor Fabrício é um advogado aqui já reconhecido no Brasil e ainda mundo, hein? Fabrício, seja bem-vindo também. E eu quero que você fale aí um pouquinho do seu currículo para nós, para o nosso telespectador. Primeiro, modéstia toda sua, né? Como se diz, a gente agradece o privilégio, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Formado em Direito pela Faculdade Milton Campos, tive o privilégio de ficar uma década atuando em empresa privada, né? Nessa empresa privada tive o privilégio de atuar em alguns estados do Brasil, né, principalmente no Nordeste, então a gente acabou tendo essa experiência cultural, né, e hoje já à frente da Consultoria Revisar, há mais de uma década. A Consultoria Revisar hoje é uma empresa, uma consultoria especializada em negócios, business, né, e a gente costuma dizer que é um escritório full service, né, um escritório 360 graus. Hoje nós temos ali profissionais especializados em todas as áreas do direito, e não podia deixar de ser diferente na área imobiliária. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa área imobiliária para você, telespectador, que tem, né, curiosidade de saber um pouquinho mais. Então, ao longo aí dessa trajetória, eu espero que vai ser um caminho brilhante aqui com vocês. Maravilha, Fabrício, olha só. E comprar imóvel hoje, né, Júnior, a gente vê que tem algumas pessoas que têm dificuldade ou às vezes não têm conhecimento. E eu imagino que esse podcast até o final vai esclarecer muitas das dúvidas. Primeira pergunta que eu quero te fazer, Júnior, eu consigo hoje comprar um imóvel sem entrada? Boa pergunta, Daniel. É uma dúvida frequente lá no nosso imobiliário e eu acredito também em todas as imobiliárias em todo o Brasil. Hoje, todo imóvel ele requer uma entrada. O que vai diferenciar é quando você compra um imóvel já pronto para morar, a entrada ela tem que ser integral. Mas hoje também a gente tem as modalidades para as pessoas que querem investir no imóvel, comprando um imóvel na planta, que é os apartamentos na planta de várias construtoras, onde tem um parcelamento dessa entrada. Porque hoje, com o passar dos anos, a Caixa só pode emprestar no máximo 80% do valor do imóvel. Então, sempre vai ter uma entrada estimada mais ou menos de 20%. Mas as pessoas que querem fazer um planejamento, fazer uma compra saudável, com planejamento,
futuro pode adquirir um imóvel na planta onde ela consegue parcelar toda essa entrada. E dependendo da construtora, tem construtoras aí que pode parcelar a entrada até 80, 60, 80 vezes? 84 vezes nós temos uma construtora que parcela a entrada. Que isso. Então pode falar assim que hoje só não compra apartamento, casa, quem não quer, né? Quem não... Verdade. Porque 80 vezes parcelar, imagina que vai dar uma parcela bem pequena. Bem pequena. E hoje... Então vai dar um sinal simbólico, onde você vai fazer a reserva e a compra daquele imóvel, que ele vai ficar pronto ali em média 24 a 36 meses, dá 3 aninhos, mas ela vai pagar toda a entrada ali em suaves prestações, aquilo que cabe no bolso dela, fazendo um planejamento futuro. É melhor comprar dessa forma do que deixar de adquirir um imóvel. Boa. E olha só, uma das outras dúvidas que a gente tem é o seguinte, existe o tempo certo para comprar o imóvel? Existe o tempo certo para comprar um imóvel e também um planejamento. Hoje eu gosto de conversar com os nossos clientes lá, que o melhor planejamento, às vezes, nem é um financeiro, mas o planejamento do nome, né? Ou verificar os nomes para ver se não tem restrição, porque o requisito principal que o banco exige hoje é o nome, ok. E, às vezes, a pessoa tem uma restrição ali que ela nem sabe, talvez um cartão de crédito emprestou para um amigo, um primo, um tio, um financiamento de um carro que fez para um terceiro, e acaba que, às vezes, as parcelas não estão em dia e acaba prejudicando a própria pessoa de adquirir o seu sonho, né? Porque hoje comprou um imóvel, não é somente comprar um imóvel, mas sim adquirindo um sonho, construir uma família e etc, né? Então, hoje o planejamento eu começaria com a dica principal, e o planejamento com o nome e depois o planejamento financeiro. Maravilha. Doutor Fabrício, quando a gente fala de comprar um imóvel, a gente está falando aí de realizar um sonho. Mas esse sonho pode virar um pesadelo por causa de alguma situação documental? Dentro da sua experiência, o que o senhor tem experimentado? O que o senhor pode trazer para a gente para que as pessoas que estão nos assistindo, elas tentem evitar de cair no problema? Pode sim. É muito importante para você, telespectador que nos assiste, né, a gente fazer algumas diferenciações. O Júnior falou muito bem, explicado, quando a aquisição é no imóvel na planta, né? Quando a aquisição é no imóvel na planta, é mais seguro, porque você já vai ter ali, né, possivelmente uma corretora, você já vai ter uma imobiliária. Então, teoricamente, lógico, você precisa de tomar alguns cuidados, principalmente contratuais, né, alguns cuidados com essa questão relacionada ao financiamento, que o Júnior já explicou, né? Acho que um primeiro passo é fazer essa blindagem patrimonial. Às vezes, a pessoa, um dos principais pontos que impede que a pessoa realmente sonhe e vá atrás do seu sonho, é achar que, por exemplo, está com a negativação ou está com alguma restrição e não vai ter condição de comprar, e aí acaba caindo, né, no aluguel. Daqui a pouco eu quero até, talvez, não sei se vai ter essa pergunta, mas se não tiver, eu quero fazer para o Júnior, né, o que ele acha entre o aluguel e a compra do imóvel, mas talvez um dos pontos que impede a pessoa de comprar é exatamente achar que ela tem ali algum impedimento financeiro. Só que esse impedimento financeiro, às vezes, com uma boa consultoria jurídica, ela consegue fazer essa blindagem da sua situação financeira. E isso possibilita que ela possa comprar o seu tão desejado e sonhado, né? Agora, você me perguntou de alguns riscos, daqui a pouquinho quero, né, que vocês segurem aí para que a gente possa dizer para vocês quais as precauções que vocês têm que tomar na compra do imóvel. Daqui a pouquinho a gente traz mais essas informações. Maravilha. E no ramo imobiliário eu vejo que tem uma situação muito conflituosa na hora da compra, na hora da venda do imóvel, que é aquela questão de tipo assim, ó, comprei um imóvel e esse imóvel ele está no nome de um terceiro. E aí eu comprei esse imóvel, acabei não registrando esse imóvel, ainda continua no nome do terceiro. Ou, às vezes, está no nome, está naquele processo de inventário. Doutor Fabrício, primeiro, explica pra gente o que é o inventário. Que Vamos momento lá. que ele vai acontecer? O inventário é como se fosse, pensa numa ponte, né? É uma ponte que ela vai dar acesso daquele patrimônio deixado por um falecido. Então, o que a gente chama de decurso, que nada mais é do que um falecido, ele deixa um patrimônio para os seus herdeiros. Para que os seus herdeiros tomem posse desse patrimônio, precisa de um instrumento, precisa de um canal de acesso. Esse canal de acesso tem um nomezinho técnico chamado inventário. Nesse inventário, é importante que a gente deixe aqui muito bem esclarecido, existe hoje instrumentos ou ferramentas que dão agilidade a esse inventário, né? Antigamente, você via inventários aí judiciais que demoravam 20, 30, eu tenho situações aí de inventário de 30, 40 anos na justiça, isso? né? Por que demora assim? A justiça até então ela era uma justiça muito lenta, né? Só que hoje nós temos outras oportunidades, outras formas, outras condições de fazer um inventário de forma extrajudicial, junto a um cartório, por exemplo. Hoje um inventário cartorário, um inventário extrajudicial, você consegue concluir ele aí com 3 meses, certo? Então o que é necessário no inventário?
vai ser necessário você fazer o requerimento do ITCD. O que é o ITCD? É o Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação. É 5% do valor de avaliação do Estado. O Estado faz uma avaliação daquele bem e 5% você vai pagar de imposto. E tem as taxas do cartório. Então, antigamente, e isso é até importante, Júnior, a gente não conseguiria fazer o inventário extrajudicial no cartório se tivesse menor. Você acredita, Daniel, que hoje, até com a presença do menor, já está sendo possível realizar esse inventário no cartório? Então, olha que incrível. Então, só para eu entender, entendi a questão do inventário, o que é? Então, a pessoa, no caso, faleceu, e aí ficou um filho. O filho é menor de idade. Esse filho, ele pode usufruir desse bem a ponto de vender, mesmo sendo menor de idade. É isso? Vamos lá. Antes dele vender, ele precisa de transmitir aquele bem para ele. Porque antes dele fazer a transferência, o bem pertence ao falecido pai. Sim. Certo? Essa transferência é o que a gente chama de inventário. A transferência para o filho menor. Ok. Então, o primeiro passo é esse. Eu faço o inventário, eu tiro do nome do falecido e passo para o nome, seja do menor, ou seja da viúva, ou seja dos herdeiros maiores. Perfeito? O que acontecia antigamente é que se tinha a presença de um menor como herdeiro, eu não podia fazer isso de forma extrajudicial. Eu tinha que fazer judicialmente porque todo menor precisa de ser acompanhado pelo Ministério Público. Hoje o Ministério Público acompanha lá no extrajudicial. Então dá mais celeridade àquele inventário. Quando esse imóvel, quando esse bem é transmitido para o herdeiro, seja menor ou não, aí sim ele pode fazer a venda, que aí vai ser através da compra e venda, aí já é um outro instrumento, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre. Interessante, Júnior. E na imobiliária tem algum caso de inventário? Chega alguém querendo vender o imóvel, ainda está nesse processo de inventário. Como que vocês fazem para poder vender o imóvel? Ou qualquer imóvel pode ser vendido? Ótimo assunto abordado aqui, né, nesse podcast, por causa que isso é muito recorrente na nossa imobiliária e acredito também em outras também. Já trabalhei em outra imobiliária também antes de estar na União Imóveis e esse assunto ele é frequentemente na nossa imobiliária, inclusive no nosso time lá, nossos corretores, igual, por exemplo, só essa semana deve ser uns 3 casos que nós pegamos lá de os filhos, quando os pais falecem, os filhos procuram imobiliária para estar vendendo um imóvel, mas não lembra ainda, em primeiro lugar, a regularização. Então, a gente lá da nossa imobiliária, que a gente tem que orientar, talvez, procurar uma empresa, uma assessoria jurídica para estar regularizando esse imóvel primeiro, para depois nos contactar ou contactar um imobiliário de sua confiança para estar vendendo esse imóvel. Então isso é muito recorrente porque os filhos acham que os pais faleceram, pode vender o imóvel no contrato de compra e venda, mas não é assim que funciona. Então, igual o Fabrício falou, tem um processo, um protocolo a se cumprir. Então isso é muito frequentemente isso lá na nossa imobiliária, viu, Fabrício? É porque, Daniel, na verdade essa transmissão ela não é automática, né? As pessoas elas acreditam que o simples fato de ter o falecimento de um patriarca ou da matriarca já vai automaticamente transferir aquele bem para os herdeiros. Só que, na verdade, a gente precisa de transferir através de um instrumento, que é chamado inventário. E muitas das vezes as pessoas não faziam esse instrumento em decorrência do tempo, do custo, e acabavam passando no contrato de compra e venda, que daqui a pouquinho a gente vai te explicar qual é o risco, você me perguntou, a primeira pergunta, isso, que é o contrato de compra e venda, de gaveta. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. E o que mais eu vejo falando é isso, né? Ah, eu vou fazer um contrato de gaveta porque eu vou tentar fugir do corretor, vou tentar fugir do registro, vou tentar fazer alguma coisa para ter um custo menor, ou seja, fazer algo mais barato, mais em conta. Mas existe uma frase que minha mãe dizia que o barato sai caro, né? Mas já vou entrar nesse mérito, então? Tá. Essa questão do contrato de gaveta é uma boa? O que o senhor recomenda aí para quem tem a intenção de comprar, de entrar nesse contrato de gaveta? Esse barato pode sair caro? Ponto muito importante, Júnior, Daniel. Quem é dono, conforme a legislação, conforme a lei brasileira, é quem está no registro da matrícula. Contrato de compra e venda, por isso que a gente denomina de contrato de gaveta, ele não gera propriedade, ele gera posse. E aí, futuramente, você pode ter um grande problema, um grande desafio, não é problema, porque dá para solucionar, mas através do uso campeão, né? Porque às vezes vai passando esse contrato de gaveta, de geração em geração, quando a pessoa quer regularizar, aquela pessoa que está lá no registro da matrícula já é falecida, ou às vezes já não sabe nem o paradeiro dela. E aí tem que fazer um uso campeão, daqui a pouquinho também a gente fala sobre o uso campeão. Mas falando sobre o contrato de gaveta, veja só. Contrato de gaveta. Quem é dono é quem está no registro da matrícula. E para a gente fazer a averbação no registro da matrícula, precisa de um documento público chamado escritura.
Essa escritura é uma outra confusão que as pessoas fazem. Dono não é quem tem a escritura em mãos. A escritura, Daniel, nada mais é do que um documento, como se fosse um contrato de compra e venda, Sim. só que o contrato de compra e venda que a gente chama de gaveta, ele é particular, ele é feito por qualquer pessoa. Você pega lá na internet, não aconselho, né? Mas você vai ter um contrato de gaveta. A escritura pública, não, ela é um contrato público, feito por o cartório, que tem fé pública. Então, essa escritura de compra e venda, ela precisa de ser levada lá no cartório de registro e fazer a verbação na matrícula do imóvel. Então, veja só, eu faço a escritura lá no cartório de notas, Sim. depois eu pego essa escritura, levo lá na matrícula e registro ela. A partir desse momento do registro, que aí sim o comprador vai ser tido como o novo proprietário. Ah, entendi. Agora, então, tem alguns precisa riscos registrar. disso. Então o processo é lento mesmo, né? Então, primeiro tem uma parte que eu tenho que pegar o documento, que é a escritura, aí levar lá dentro do cartório e registrar esse imóvel. Aí, me conta o seguinte, Júnior, segura um pouquinho, me fala, Júnior, por favor. Quando a pessoa, isso aqui eu creio que o senhor está falando quando a pessoa está comprando ali, pagando à vista, né? Talvez ali à vista. Quando a pessoa está comprando, Júnior, financiado pelo banco, como que faz com essa questão da escritura? Quando tem aquela questão de taxas do banco, aquilo ali também já tem como melhorar na questão da escritura? Não sei se essa é a pergunta certa, mas você vai saber falar sobre isso. Foi um assunto muito interessante ter abordado aqui agora, que é outro também fato muito recorrente, Fabrício, na nossa imobiliária. Pessoas nos contactam para vender o imóvel, às vezes um falecido tem que fazer inventário, ou às vezes um imóvel que eles adquiriram um tempo atrás que só fizeram a escritura. E eles entendem que por ter feito a escritura, eles já são proprietários legítimos do imóvel. E quando a gente vai explicar que a escritura é um procedimento, que ela teria que dar entrada no cartório para estar fazendo o registro corretamente do imóvel, para o imóvel estar apto à venda, aí que eles até assustam, né? Falam assim, nossa, ainda eu tenho mais um documento a pagar. Ainda essa semana aconteceu conosco, estamos fazendo a venda do imóvel, que a gente achou um devido comprador para este imóvel, e quando a gente for olhar toda a documentação, eles só tinham a escritura do imóvel, onde a gente orientou e também colocamos em contrato de compra e venda que a pessoa teria que efetuar o registro do imóvel para a gente estar conseguindo efetuar a transferência para um novo proprietário, né? Inclusive, né, Fabrício, agora eu estou notando que nos cartórios, tem uma placa lá agora, né, nos cartórios, colocando assim, ó, só é dono quem registra. Correto? É isso aí. Então, muitas pessoas hoje, em todas as cidades, têm só a escritura achando que elas são 100% proprietárias do imóvel e não é, né, Fabrício? Exatamente. Na verdade, Daniel, são alguns passos, né? Se a pessoa quer comprar um imóvel, acho que o primeiro passo que ela tem que fazer é tirar uma certidão. Atenção com isso que é importante. Tira uma certidão da matrícula atualizada. Por quê? Você vai passar lá para o cartório de registro de imóveis o endereço daquele imóvel e vai pedir a eles uma certidão da matrícula atualizada. Nessa certidão da matrícula, você vai ver quem é o proprietário lá da matrícula. Porque muitas das vezes, às vezes, quem está vendendo não é o proprietário na matrícula. Às vezes ele já adquiriu através de vários outros contratos de compra e venda que foram sucessivamente sendo transmitidos até chegar nele. E aí, quando você compra um imóvel nessa circunstância, você tem algumas possibilidades. Certo? Sim. A primeira possibilidade é, se quem está te vendendo é a pessoa que está no registro da matrícula, fácil de resolver. Você vai fazer a escritura pública de compra e venda, a pessoa A está lá na matrícula, ela vai te vender, você é o comprador B, você transfere a verba na matrícula, está tudo resolvido. Se não é essa pessoa, você vai ver a cadeia sucessória de contratos de gaveta. Porque hoje existe um instituto chamado adjudicação compulsória, que você não precisa de ir passando um por um. Você passa lá de quem está no registro da matrícula, direto para você que está comprando. Olha aí, então Olha você que está... Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que se tinha lá, exemplo, 10 pessoas que fez contrato de compra e venda, então cada uma teria que registrar seguidamente ali e depois até chegar em você. Hoje, então...
você pode pular essas etapas e já registrar direto no seu nome. Exatamente. É um Ok. instituto chamado Adjudicação Compulsória, é um instituto novo que veio com a reforma, né, da legislação imobiliária. Então, é um instituto muito pouco, inclusive, utilizado ainda, não é muito usual, mas é possível. Então, é óbvio que para fazer esse tipo de análise, é interessante que você que nos assiste procure alguém especializado, né? Porque realmente existem várias possibilidades. Como a gente diz, existe também o uso campeão, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho. Existem outras alternativas. Inclusive, me permita, Daniel, quando a gente fala aqui da matrícula, pode existir imóveis, olha só que interessante, que não possuem matrícula. É muito comum, Daniel, por É mesmo, não mais sabia que te disso. gere esse espanto, Agora eu tô assustado. por mais que te gere esse espanto, mas é muito comum dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, né, existir algumas áreas que foram ou invadidas ou algumas áreas verdes que foram doadas, por exemplo, pelos órgãos públicos e que não foram regularizados. Então, se essa é uma situação, precisa de fazer uma desafetação da área verde, porque a área verde, o que é a área verde? É uma área que ela pertence ou à União, ou ao Estado, ou ao município, aos órgãos públicos, né? E essa área verde, ela não pode ser usucapiada. Então, antes de você fazer essa uso campeão, que daqui a pouco a gente fala sobre uso campeão, você vai precisar de fazer a desafetação dessa área verde. Então, é uma da modalidade. Antes de fazer os campeão. Antes de fazer os campeão. Então, veja que existem várias possibilidades, mas todas elas levam à possibilidade de você regularizar. É o mais importante saber. O importante é estar regularizado. Importante é Até estar porque regularizado. a gente está falando aqui, não é de produto, né, gente? É muito interessante. A gente estava falando antes nos bastidores que não é sobre produto, não é uma coisa que a gente está vendendo. A gente está vendendo ali, que eu falo, né, vocês, a gente também atua na área, é um ambiente que a família de alguém vai morar. Talvez a sua família vai morar nesse lugar e é interessante que haja paz nesse lar, né? E para que tenha paz, existe todo esse processo jurídico, esse suporte, essa assessoria de imobiliária para poder você morar em paz, né? Uma das coisas, entendi, daqui a pouco você fala sobre o uso campeão. Perfeito. Beleza? Sobre essa área verde, então você tem a noção hoje, você que acompanhou até agora, já vai mandando aí esse link, comentando aí, que eu tenho certeza que está fazendo sentido para você, mas olha o importante de estar tudo registrado bonitinho, né? Júnior, me fala o seguinte, daqui a pouco o doutor Fabrício dá continuidade, me fala sobre a questão de vender um imóvel. Muitas pessoas chamam a imobiliária para vender o imóvel, e ela quer vender o preço que ela acha que deve vender. Existe algum valor emocional nisso? Como que é feita a avaliação? Como que você avalia o imóvel? Ó, é um assunto muito importante também, né? A gente tem vários assuntos importantes aqui no ramo imobiliário e dúvidas frequentes que eu creio que muitas pessoas também tenham também. Pessoas agora que estão buscando comprar um imóvel, né? Então, nós estamos aqui trazendo a luz, né? Para as pessoas começarem a entender melhor como que funciona, comprar um imóvel ideal, um imóvel com documentação em dia, tudo certinho. E hoje, para a gente comprar, fazer uma venda do imóvel, a gente tem que olhar série de documentos, né? Registro, se está tudo certinho. Também eu quero dar um trechinho aqui também, que hoje tem muitas pessoas que procuram imobiliária para vender o imóvel, quando a gente vai olhar a matrícula, está no nome de terceiros, porque ela adquiriu no contrato de compra e venda, e às vezes ela não tem contato com essa pessoa mais. Já teve casos que eu tive que pegar de vender o imóvel, de ter que acionar e procurar o verdadeiro proprietário para me conseguir desmembrar aquela venda em acordo com a pessoa que vendeu lá atrás, talvez há 10 a 15 anos atrás, um contrato de gaveta para um, aí o fulano passou para o ciclano para Beltrano, até chegar naquela pessoa de contrato de compra e venda, mas quando eu vou ver o imóvel, ele tem a documentação devida, porém, a facilidade que eles acham, entre aspas, né, de vender o imóvel no contrato de compra e venda é mais fácil. Ali, talvez uma pessoa dá uma entrada e parcela, mas só que isso pode se tornar um problema. E um problema futuro, talvez o real proprietário que está na matrícula do imóvel falecer, o imóvel entrar para inventário. Então, tudo que começa certo, termina certo, né? E, às vezes, já pegamos vários casos de ter que solucionar esse tipo de problema. A gente dá uma orientação, uma consultoria, inclusive você que está assistindo esse podcast, você que tem dúvidas sobre vender o seu imóvel, nos contacte, União Imóveis, estamos localizados ali na Avenida Alberto Calixto,
número 1176, sala 04. Nós vamos dar toda a consultoria para você que deseja vender o seu imóvel. Talvez você adquiriu o seu imóvel no contrato de compra e venda, mas nós podemos solucionar. E se não tiver no nosso alcance, nós também temos a parceria com o Dr. Fabrício, que ele também é fera em talvez aí solucionar um inventário, uma regularização de imóvel. Então, hoje no ramo imobiliário, a gente também tem assessoria também com o Dr. Fabrício, que ele também nos ajuda a solucionar esse tipo de caso para a gente fazer um processo bem bacana, né, Fabrício? Saudável, um processo saudável. Né? E agora, voltando à sua pergunta. E aí, eu pergunta. quero vender o meu imóvel. Eu quero vender, meu imóvel eu quero vender por R$1 milhão. E aí? Isso, agora nós vamos entrar nesse... É que eu não poderia deixar de falar isso. Agora, Importante. Voltando à sua pergunta, né? Gostaria de vender o seu imóvel. Hoje eu converso lá com a nossa equipe, com os nossos corretores, agora a gente também passa por treinamentos, né? Treinando a nossa equipe, porque quando um proprietário procura imobiliário, deseja vender o meu imóvel, eles já têm uma estimativa de preço que eles querem, e eles sempre querem valores elevados. Eu quero vender a X, e às vezes o imóvel não vale aquele valor, que a gente chama isso de valor emocional. Hoje a gente depara com 3 valores: valor de mercado, valor emocional, que é o que o proprietário deseja, e o valor de avaliação bancária. Né? Porque o banco ele também inspeciona o imóvel, ele faz uma avaliação do imóvel, porque o imóvel ele entra em alienação. Quando a pessoa adquire um crédito de financiamento, o imóvel ele entra em alienação com o proprietário que está adquirindo o crédito de financiamento junto com a instituição financeira. Então, o imóvel ele passa para uma vistoria técnica, onde vai um engenheiro treinado e estudado naquela área, onde ele faz uma avaliação do metro quadrado naquela região. Então, o mesmo imóvel, ele pode estar localizado em vários bairros diferentes, ele vai ter valores de avaliação bancária diferentes, porque cada bairro tem um valor de metro quadrado. Então, quando as pessoas contactam a imobiliária, eles já chegam com um desejo no coração: eu quero vender por X, porque ali foi um sonho, talvez na época ela comprou com entrada parcelada, foi suado, foi trabalhoso, ali ela criou vários momentos, várias memórias naquele imóvel, foi um porcelanato que ela colocou, um armário planejado da cor que ela queria, que ela tanto sonhava, ali tem vários projetos e sonhos naquele imóvel. Então, na hora de vender, dá aquele aperto no coração, né? Então, acaba que ela deposita um valor emocional no imóvel na venda, e isso é normal. Então, a pessoa, quando ela pega amor por algo que foi uma conquista, que foi uma luta, ela coloca um valor emocional. Aí nós, como profissionais da área, cuidadosamente, a gente chega até esses proprietários, a gente agenda uma visita, uma consultoria sem compromisso no imóvel, para a gente explicar para o proprietário do imóvel que, além do valor emocional, existe o valor de mercado, que realmente é o valor que naquela região o imóvel dela vale, e também a avaliação bancária, onde o banco também vai vir para avaliar o imóvel. Só para eu entender, é como se fosse uma tabela FIP de carro? Tipo assim, vamos fazer de conta que eu tenho um carro, eu tenho uma BMW aí, uma X6. Aí ela custa, talvez, tabela R$1 milhão. Eu tô gostando do R$1 milhão. Talvez custe R$1 milhão, doutor. Eu gostei do carro que você escolheu. Eu profetizo esse carro na sua vida. Eu recebo. Uma X6 branca, do ano 2027. Aleluia. Então, como se fosse uma tabela FIP, se o engenheiro vai lá e vai ver o metro quadrado da região, então eu posso falar mais ou menos que seria como se fosse uma tabela FIP para o imóvel, e aí, pegando a referência do carro, que a gente é apaixonado por carro, o meu carro ali, eu faço tudo com ele, coloco roda, vou modificando, vou fazendo tudo, só que a tabela FIP dele continua. No caso do imóvel, eu posso considerar que é mais ou menos isso? Boa pergunta, Daniel. Vamos pegar essa analogia entre o carro e o imóvel. O carro, quando ele tem uma tabela FIP, exemplo, vamos supor que um carro que você vai adquirir tem uma tabela FIP de 50 mil, correto? Você sabe que você vai encontrar dentro daquela modalidade daquele veículo que você escolheu, a média daquele valor vai ser por volta de 50 mil. O que vai mudar daquele mesmo modelo, daquele mesmo ano, é o estado de conservação. Então, o imóvel é a mesma coisa. Então, vamos supor que ali no bairro X que você deseja morar, você vai encontrar ali média de valores de imóveis naquela região, naquele metro quadrado de X. Porém, o que vai variar é as melhorias de um imóvel para o outro naquele mesmo bairro que você vai olhar. Exemplo, armários planejados conta também na valorização do imóvel. Sim. A troca do piso, um porcelanato, também conta na valorização do imóvel. Então, o engenheiro do banco que vem para avaliar o imóvel, ele analisa tudo isso. O preço do metro quadrado da região,
E também infraestrutura, exemplo, num condomínio. A infraestrutura que um condomínio te oferece, uma portaria 24 horas, um lazer, uma quadra, uma piscina, e também a valorização interna, o porcelanato que você trocou nesse imóvel, o armário planejado. Então, dentro do mesmo condomínio, vamos colocar assim, no mesmo bairro, mesmo que o condomínio tenha um lazer completo, mas dentro daquele mesmo condomínio você vai encontrar imóveis de valores diferentes. Por quê? Às vezes a pessoa está vendendo um imóvel sem reforma, um preço. Boa. O imóvel reformado, outro preço. Então, existe o preço do metro quadrado na região, naquela localidade, naquele meu condomínio, mas o que vai diferenciar uma variação de preço é as melhorias que se encontram nesse imóvel. Então, por isso que existe a tabela FIP, porém, o que vai oscilar entre um pouco para mais ou um pouco para menos é as melhorias que se encontram nesse imóvel. E essas avaliações que o banco faz. Entendi. Doutor Fabrício, então me fala o seguinte, se o Júnior está falando tudo isso aí, referente à avaliação do imóvel, a questão documental do imóvel, se não tiver em dia, não tiver, por exemplo, que hoje, eu quero comprar uma casa, não tenho a Habite-se, né? Me fala o que é o Habite-se, explica, por favor, o que é o Habite-se, e se não tem o Habite-se, vai ocorrer uma depreciação desse imóvel, por exemplo, se esse imóvel que a gente está falando aqui, pegando a minha tabela FIP do meu carro X6, da minha BMW, aleluia, você que está ouvindo aí, se eu pegar essa tabela, então, de 1 milhão, e aí, qual seria a depreciação? Tem um percentual em cima disso para ele depreciar sem a documentação? Sim, o Daniel, um imóvel que não tem a regularização, né, da sua documental, ele deprecia até 30%, às vezes ele é vendido de 70% do valor de avaliação do mercado. Agora, me permito fazer 2 pequenas observações em cima do que o Júnior falou, e eu volto nesse tema logo em seguida. É importante, nós falamos aqui da compra e venda, nós falamos aqui também do inventário, né? E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o uso campeão. Veja bem, quando você vai fazer a compra e venda, você precisa de recolher um imposto, que é o chamado ITBI, que é o Imposto Transmissão Bens Imóveis, se for o caso de imóvel urbano, e o ITR, que é Imposto Territorial Rural, se for em caso de imóvel rural. Esses impostos, eles são calculados, aí entra o grande equívoco, que muitas das vezes as pessoas têm essa confusão, que as pessoas acham que esse imóvel vai ser avaliado no valor venal da prefeitura. Quem faz a avaliação de ITBI é a prefeitura. Perfeito? Então, muitas das vezes, esse valor de avaliação do ITBI, porque vai depender de cada prefeitura, tem prefeitura que é 2%, geralmente varia entre 2% a 3%. 2%, 2,5%, 3%, varia entre 2% a 3% do valor de avaliação da prefeitura. Certo. Perfeito? Perfeito. Então, veja só, a prefeitura ela pode fazer essa avaliação de 3 formas. Ou ela vai até o imóvel, e aí ela indo até o imóvel, essa questão relacionada à reforma, à condição do imóvel vai ser levada em consideração. Ela pode pegar o metro quadrado da tabela que ela tem, né, do município, ou ela pode fazer uma avaliação, hoje está sendo muito comum por drone ou até mesmo por Google Earth, né? Então, veja só, nós temos 3 tipos de avaliação. Pode ser que essa avaliação ela deveria se aproximar mais da avaliação de mercado, mas pode ser que ela ultrapasse muito a avaliação de mercado. Aí fica aqui uma orientação, dica, hein? Essa dica aqui é extra, viu, Extra. Daniel? Você, extra. Você que tá pegando, fala extra. Essa bônus, é bônus. Então, curte aí e compartilha o link. Compartilha. Viu? Advogado, já segue o advogado lá, Fabrício Cassanjo. Pronto. Então, veja só. Se eventualmente essa avaliação, seja do ITBI, ou seja do ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação, que, diferente de ser da prefeitura, quem avalia o ITCD no inventário é o Estado, mas se a avaliação for superior ao valor de mercado, você deve pegar, você pode questionar isso. Sim. Você deve pegar pelo menos 3 avaliações de corretores com CRES, né, que possuem a sua devida, seu devido cadastro, sua devida inscrição no órgão competente, né? Tá aqui, né, o Júnior como um exemplo. E vocês podem e devem pegar de pelo menos 3 avaliações e mostrar, olha, prefeitura, olha, Estado. Na verdade, você avaliou aqui esse imóvel em X, só que, na verdade, o valor de mercado dele é muito menor do que esse. Porque senão você vai estar sendo supervalorizado aquele imóvel e vai estar pagando imposto muito acima do que deveria ser pago. E agora o senhor me lembrou uma coisa aqui, Júnior. Muita gente já vi me parar e falar assim, Daniel, quanto que eu vou pagar de documentação no imóvel?
Porque eu já ouvi casos que tem corretores imobiliários que vendem o imóvel e só vai falar da documentação no final, na hora que a pessoa já assinou o contrato de compra e venda, depois que ela já está lá, talvez, assinando financiamento, aí que ela descobre que tem que pagar a tal da documentação. Me fala primeiro, então, o que é a documentação e média de mais ou menos quanto que a pessoa pagaria? Aí a gente pode pegar um exemplo aí, talvez, de um apartamento de 200 mil. Isso, ótima pergunta, né? E eu quero deixar uma observação que tem uma pequena diferença de documentação quando você compra um imóvel à vista e quando você compra um imóvel por financiamento bancário. Quando você compra um imóvel à vista, você vai arcar com a escritura, o ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis, e o registro, que é o cartório Registro de Imóveis da cidade competente. E, às vezes, muitas pessoas também auxiliam o serviço do despachante. Quando você vai comprar um imóvel que é financiamento bancário, no lugar da escritura, você vai pagar as taxas bancárias, porque o contrato de financiamento habitacional, ele é com força de escritura. Então, quando a gente vai ali na agência, a gente chega ali no cliente, né, naquele momento tão sonhado que a gente vai com o cliente, todo mundo sorridente lá para assinar o contrato de financiamento, que é uma alegria, a gente vê a alegria das pessoas quando está adquirindo seu imóvel, lá em cima do cabeçalho vem falar assim, ó, contrato de financiamento habitacional com força de escritura conforme a lei tal, que eu não lembro o número da lei agora. Então, as taxas devidas que a pessoa compra à vista e ia pagar a taxa de escritura, ela paga as taxas da Caixa. Porque já tem poder ou de do banco que você vai fazer, do Bradesco ou Santander, qualquer banco que faça financiamento de imóveis hoje, então as taxas devido do banco ele também tem força de escritura. Então hoje a gente calcula em média, que a gente não pode falar também em valores exatos, porque os emolumentos cartoriais, eles sofrem oscilações de tabelas de preço frequentemente, então a gente não pode prometer um valor exato para o cliente, porque depois a gente não cumpre aquilo que a gente falou, né? Então o valor médio. Tem corretores que falam 6% sobre o valor do imóvel, eu gosto de trabalhar com a margem de segurança. Eu gosto de falar com 7% do valor do imóvel. 7%. 7%. Então se o imóvel é 200 mil... Por volta de 13.500. 13, né? Isso. Vai pagar toda a documentação de transferência. Tá? Então, hoje, a gente vai deparar, em média, 20% de entrada se a pessoa for comprar um imóvel financiado. Certo. Porque hoje o banco só pode emprestar até no máximo 80%. 20% de entrada e mais ou menos 6 a 7% de documentação. Mas aqui, é meu primeiro imóvel, eu tenho documentação grátis? Não existe isso. Você tem um desconto, tem uma lei também, que a pessoa que adquire o seu primeiro imóvel, ela vai ter 50% de desconto no registro, que é a última documentação a ser paga. Então, quando você está ali comprando o seu imóvel, você pagou as taxas bancárias ou a escritura, pagou ITBI, e quando chegar lá no cartório Registro de Imóveis, que é a última documentação a ser paga, lá você preenche um requerimento alegando que você está adquirindo o seu primeiro imóvel, que conforme a lei tal, você quer a isenção de 50%. O desconto é de 50%, então isso vai baratear um pouco o custo de transferência para você. É uma parte, não é? É uma parte, entendeu? Entendi. Eu achei que era tudo aí. Isso. Eu vou, né, meu primeiro imóvel, quero morar no meu lugar, na minha casinha, no meu apartamento. Então, uma parte só que vai ser justamente 50% de desconto. E deixando essa pergunta sua também, a gente também vai encontrar também construtoras grandes vendendo apartamentos na planta, por exemplo, onde eles já embute esse valor de documentação e passa essa documentação gratuita para o comprador. Ou seja, faz uma promoção de lançamento ali, exemplo, nós vamos vender um apartamento na planta que vai ficar pronto daqui 24 a 36 meses, onde a construtora, ela só quer o parcelamento da entrada ali para facilitar a compra do comprador, onde ela já entrega ITBI e registro grátis. Entendi. Então, sempre nas semanas de lançamento, nós temos grandes oportunidades. Você que deseja adquirir o seu imóvel, nós temos grandes oportunidades de lançamento. Aí em Belo Horizonte, a região metropolitana está crescendo muito. Tá vindo muitas pessoas de fora, cidades vizinhas, então nós temos grandes oportunidades também de você comprar um imóvel com entrada parcelada ainda ITBI, registro grátis, onde a consultora faz uma promoção ali de lançamento de grandes oportunidades. Legal, Júnior, aproveitando, gostei que eu estou pensando em comprar, viu, doutor? Mas me fala o seguinte, Júnior, hoje o brasileiro que está nos ouvindo hoje, a maioria dos brasileiros são autônomos, né? Tem o seu próprio ganha-pão, sua empresa, seu negócio, talvez trabalhe na rua, na feira, e acaba que ele é 100% autônomo. Ele consegue comprar imóvel? Consegue. Isso é uma dúvida também frequente na nossa imobiliária, porque tem pessoas que... Então, peraí. Você que é autônomo, você consegue comprar o seu imóvel. Consegue comprar o seu imóvel. Como que faz?
Agora eu vou passar dicas aqui ouro, tá? Consultoria União Imóveis, tá? Consultoria União Imóveis. Fica a dica ouro aqui para vocês. Autônomo consegue comprar o seu imóvel sim. Porém, tem alguns cuidados, alguns requisitos, né? O Certo. autônomo, o banco ele entende uma pessoa que talvez ali é um motorista de um aplicativo, ou um vendedor de roupa, bijuteria, Sim. e N profissões, né, que pessoas ali não tenham a carteira assinada, não trabalham de CLT, e ela deseja comprar o seu imóvel. Então, a gente consegue comprovar isso para a instituição financeira através dos extratos bancários, onde a instituição financeira que vai fazer ali a análise de crédito, também tem uma análise de crédito, tá? Que nós vamos entrar também no outro fator, tá, Daniel? De os requisitos mínimos que a pessoa precisa para conseguir uma aprovação bancária. Aumentar a probabilidade de aprovação. Nós vamos chegar lá, tá? Certo. Então, o banco ele vai pegar os extratos bancários dessa pessoa e a profissão e vai analisar ali os 3 ou 6 últimos extratos bancários para ver a movimentação devida naquela conta e ali o banco vai tirar uma estimativa de renda daquela pessoa. Mas o banco orienta que a melhor forma de você comprar, mesmo você sendo autônomo, é você fazer a declaração de imposto de renda. Mas só que a declaração de imposto de renda geralmente é até maio, né? E às vezes abre exceção de mais 30 dias, podendo fazer até junho, com uma multinha de R$165 quem não fez até maio. A pessoa é motorista de aplicativo, que eu creio que no Brasil hoje também é uma grande maioria, né? Que está aí com serviço autônomo até para complementar a renda. Essa pessoa, então, ela pode pegar, declarar o imposto de renda dela, que vai servir para ela comprar o imóvel. Isso. Com a declaração de imposto de renda, a probabilidade de aprovação dela, de 0 a 100, chega quase 100%. E a pessoa que não fez a declaração de imposto de renda, talvez esqueceu, passou o tempo, e ela não tem o costume de fazer essa declaração de imposto de renda, a probabilidade de aprovação ela diminui. Maravilha. Mas consegue aprovação sim, de acordo com a comprovação dos extratos bancários. E quando a gente vai fazer uma aprovação de crédito, uma pessoa que não fez a declaração de imposto de renda, que é o correto a se fazer, às vezes a gente vai conseguir vender um imóvel mais em conta, por volta de 180 mil, por volta de até no máximo de 190, 200, porque é os imóveis mais em conta. Mas talvez se a pessoa é 100% autônoma e ela queria comprar um imóvel ali, talvez de 400, 500, a dificuldade é muito grande. Eu oriento a todos vocês que é 100% autônomo, pretende comprar um imóvel mais caro, 400, 500, 600 mil, faça a sua declaração de imposto de renda. Primeiro, você vai estar regular, né, com os devidos regulamentos, certo. E também você vai conseguir adquirir seu imóvel com mais facilidade e mais tranquilidade. E onde que eu aprovo o crédito? Vou lá na imobiliária e eu que aprovo, vocês aprovam o crédito? Como é que faço para pegar esse empréstimo com o banco? Ótima pergunta, Daniel. Muitas pessoas acham assim, nossa, Júnior, eu gostei do imóvel anunciado lá no seu site, na sua plataforma, eu vou descer lá no banco agora para me tentar fazer a aprovação do meu crédito. Não, a nossa imobiliária faz tudo isso para você. Primeiro, a gente tem uma consultoria com o cliente, onde a gente vai explicar ali a capacidade de financiamento dela. Sim. A gente tem simuladores dos bancos, né, para fazer uma simulação para o cliente, onde ela vai entender ali como que funciona a entrada, valor de parcela, o que encaixa melhor no orçamento dela, se ela é autônoma, se ela não é, se ela trabalha de carteira assinada, a renda familiar. Hoje, para comprar um imóvel, pode ser até 3 compradores no mesmo imóvel. Interessante. Tá? Não precisa ser casado, pode ser namorados, noivos, amigos, irmãos, tá? Renda familiar, quando junta a renda de todo mundo, às vezes um é autônomo, outro trabalha de carteira assinada, você não precisa designar a comparecer em todos os bancos para tentar uma aprovação de crédito. A imobiliária já faz isso, onde a gente trabalha com os correspondentes bancários. E a gente trabalha com todos os correspondentes bancários de todas as instituições financeiras, onde ali a gente vai ter que batalhar para a melhor aprovação de crédito para o cliente, porque para conseguir o melhor juros, a melhor parcela. Então, às vezes, se a pessoa não foi aprovada num banco, a gente entra no outro. Então, a gente tem umas 5 opções de bancos aí que fazem financiamento habitacional para a gente batalhar para o melhor juros, o melhor empréstimo para aquele cliente, para ele fazer a melhor compra mais saudável possível. Então, e aquilo que encaixa, jeito tem. Então, às vezes a pessoa só precisa de uma consultoria, um bate-papo. Inclusive, eu convido você que está escutando aí e vendo esse podcast, pode ir lá tomar um café com a gente tem uma equipe qualificada, em média 5 corretores lá, a gente está fazendo... café eu quero, hein, Daniel? O café lá tem pão de queijo. Nunca tive esse convite, tem não, pão de queijo lá? Esse convite eu nunca tive, inclusive, fica o convite aí para você, Daniel, você, doutor Fabrício, comparecer lá ao nosso escritório, a gente vai preparar um delicioso café lá e um bate-papo. Os irmãos da Esta, que estudou os na Esta. Os irmãos da Esta em podcast. Inclusive, gente, só te cortando um pouquinho, me perdoe, mas eu não poderia deixar de passar essa questão, que você
também foi um estudante da Estem Brasil, né, Júnior? Num Sim. tempo, nem muito tempo, né? Nem muito Você tempo. fez lá teologia, então você que está assistindo também, você vê que todo mundo que passou aí pela escola, cada dia mais tá avançando aí, para a glória de Deus, Glória a né? Deus, né? Aproveitando que você está falando isso, eu já quero fazer uma outra pergunta para o doutor Fabrício aqui sobre... Antes da sua pergunta, você me permite só fazer um breve complemento no que o Júnior Pode, falou, que é à o vontade. seguinte: existem duas formas de você estar pegando o crédito no mercado, que vai analisar o score ou vai analisar o rate, né? O score é uma pontuação que você adquire dentro dos órgãos de proteção ao crédito. E aí, o que leva-se em consideração nessa questão do score? Isso é muito importante. Mais uma dica, viu, Daniel? Mais uma dica. Dica bônus, pega aí. Dica bônus. Veja só. Pega essa chave. Quando você for lá no supermercado, no açougue, na padaria, é muito comum que as pessoas não tirem o cupomzinho fiscal no CPF. Então, uma orientação, vou dar algumas aqui, a primeira delas é sempre emita o cupom fiscal no seu CPF. Isso movimenta, esquenta o seu CPF. Meu Deus, doutor Fabrício, estou surpreso com isso agora, eu não sabia, doutor Fabrício. Posto de gasolina, né? Então, aonde você tem a oportunidade de pegar o cupom fiscal, peça para emitir o cupom fiscal no seu CPF. Além disso, você pode se cadastrar lá naquele cadastro positivo do Serasa, que é um cadastro que vai vincular todas as suas formas e, né, tudo aquilo que você movimenta dentro da sua rotina mercadológica. Perfeito. Né? Você pode também colocar suas contas, água, luz, telefone, em débito automático. Ajuda? Isso ajuda demais. E são outras tantas, mas a última daqui, as outras depois, Meu Deus. Se alcançar um determinado número de curtida, aí a gente Deus. dá as outras, viu, Daniel? Então veja só, a última, se você tem o cartão de crédito, certo, ele tem uma data de vencimento. Se você paga esse cartão de crédito antecipadamente, aí o que é muito comum? Às vezes a pessoa compra hoje, muito comum no Pix ou no débito, se você tem aquele recurso, em vez de você comprar no Pix ou no débito, o que você vai fazer? Você vai passar no crédito e já faz o pagamento. Hoje, Maravilha. A maior parte das administradoras de cartão ou dos bancos, né, as instituições bancárias, ela possibilita que você faça o pagamento parcial daquela fatura. Então, se você vai abastecer R$100 de gasolina, coloca no crédito e já faz o pagamento de R$100 de imediato. Gente, olha só, Estem Podcast, a gente está iniciando aqui, Conexão Estem Podcast, Negócios e Talentos. Gente, você aí está sendo enriquecido poderosamente, crescendo na graça e no conhecimento. E eu gostaria só de Por favor, Júnior, pode ficar à vontade. mais um complemento ainda, doutor Fabrício. Hoje o mais importante para conseguir um crédito de financiamento bancário é o rate, nem é o score. É o rate, que é uma pontuação interna do banco e poucas pessoas sabem o que é rate. O que é o rate? O rate é uma pontuação interna do banco que você adquire ao longo do seu procedimento com o seu nome. Os pagamentos em dias das suas contas, Sim. antecipação de faturas, igual o doutor Fabrício falou. Às vezes você comprar no dinheiro, às vezes você colocar R$100 de combustível no seu veículo, em dinheiro é melhor você pagar R$100 no cartão de crédito e vai lá e paga a fatura em dia. Legal, igual passou. Isso você aumenta o seu rate, que é uma pontuação interna bancária que nem a gente tem acesso. Então só os bancos têm lá uma pontuaçãozinha que sabe como que você é no mercado. E eu já tive clientes com nome limpo, nome tudo ok, renda boa, que não conseguiu a aprovação do crédito. Porque não tinha rate. Aí, quando eu entrei em contato com a instituição, eu falei, mas por que meu cliente aqui com nome limpo, renda boa, profissão, trabalho de carteira assinada, tudo certinho, não conseguiu? Porque não tinha o rate, uma pontuação bancária, uma pontuação interna bacana, porque ele não movimentava nada no nome dele. O cartão de crédito era do primo, ele usava do primo. A conta de internet era o nome da mãe. A conta de água e luz no nome do pai. Ele não tinha nenhuma conta no nome dele. Então, o banco ele não conhecia ele no mercado. Então, fica uma dica ouro para você que está nos escutando e assistindo esse podcast. Muito bom. E falando de rate, tem uma situação. O rate está atrelado, muito bem dito pelo Júnior, no Banco Central. Score, Justamente. Serasa, SPC, órgãos de defesa do consumidor. Rate, Banco Central. Existe lá dentro do Banco Central, então já fica aí para vocês essa dica. Você digita no Google aí, Registrato Bacen, que é registrato do Banco Central. Esse registrato, ele vai ter todo o seu histórico como um consumidor bancário. Então, existe 3 colunas lá. A coluna de
débitos a vencer, então tá tudo certo, ainda vai vencer. Débitos vencidos, ou seja, às vezes você atrasou, não pagou, mas não tem problema, né? Se ainda está como vencido, você tem que, né, providenciar pagar. Mas qual que é o grande problema? É o prejuízo. Às vezes a pessoa nem sabe, às vezes é um débito bem antigo, que ela fez um acordo, ela nem deixou de pagar. Às vezes ela fez um acordo. Devia 10 mil, pagou 1.000. Pagou 1.000 e ficou lá um prejuízo no Banco Central. Então, Fabrício, como que eu faço? Você entra no Registrato, digita aí no Google, Registrato Bacen, que é Banco Central, e aí você vai verificar o seu histórico e vai verificar se tem prejuízo. Se tiver prejuízo, você vai ver qual é o banco, vai fazer contato com o banco, vai falar, banco, tem um prejuízo aqui em meu nome, eu quero regularizar, quero resolver isso aqui. Boa observação, Fabrício. Vou perguntar pro doutor Fabrício ainda, e aí você pode emendar, Júnior, que é aquela questão assim, ó, é autônomo, beleza, dá para comprar. E agora? Pessoa física e pessoa jurídica. Quem compra? Pessoa física, pessoa jurídica. Eu tenho a minha empresa, eu quero comprar no nome da minha empresa, doutor. Eu tenho a empresa X, CNPJ tal, quero comprar no nome da minha empresa. Pode? Como que funciona isso? Boa pergunta, Daniel. Dúvida frequente na nossa imobiliária também, que a gente vende para vários tipos de pessoas, inclusive grandes empresários, investidores, né? Que chegam para a gente e falam assim, ó, eu sou dono do meu próprio negócio, um faturamento muito bom. Porém, o financiamento é para a pessoa física. Então, mesmo você estando dentro do próprio negócio, você é dono do próprio negócio, o que compra é você como pessoa física e não você como pessoa jurídica. Certo. Então, qual que é a comprovação de renda que a Caixa ou qualquer outro banco que faça financiamento de imóvel vai exigir? A declaração de imposto de renda pessoa física ou o Prolabore. O Prolabore é para aquelas empresas acima do MEI. Acima do microempreendedor individual, microempresa ou simples nacional. O que é um Prolabore? Você vai pedir a contabilidade da sua empresa para gerar um contra-cheque para você mesmo. A gente chama isso de Prolabore, um olerite de pagamento. Então, mesmo você sendo dono do seu próprio negócio, que tem um faturamento ali, talvez, de milhões, sim, mas o que manda é o que é declarado. Ou declaração de imposto de renda pessoa física, no CPF, sim, ou o Prolabore, que a sua própria empresa gera um contra-cheque para você como sócio administrador. O seu salário esse mês foi 8 mil. Então, com aquele olerite, aquele Prolabore de 8 mil que a sua própria empresa gerou para você, a sua comprovação de pagamento de crédito e financiamento é em cima desses documentos. Maravilha. Agora, a empresa, Daniel, ela pode ter imóvel no nome dela. Sim. Ou melhor, não é nem no nome, é no nome porque é uma personalidade jurídica. Pessoa né? jurídica. Mas ela pode ter patrimônio. Inclusive, é muito comum empresas fazerem uso capião. Doutor, já fala o que é esse uso capião aí, que eu tô curioso. Veja só, quando seja a empresa ou seja a pessoa reside no imóvel por um determinado tempo e ela não tem a propriedade daquele imóvel, ela pode adquirir, se ela não conseguir através da compra e venda, porque às vezes não tem nem, como se diz, não sabe a localização de quem está no registro da matrícula, já passou muitos anos, certo. Não tem às vezes nem contrato, que é o justo título que a gente chama, contrato de compra e venda. Então, mesmo assim, essa empresa ou essa pessoa, ela pode adquirir a propriedade e regularizar aquele imóvel, através do uso capião. Esse uso capião, ele tem algumas modalidades, tá? Ele tem modalidades que levam em consideração o tempo. Por exemplo, nós temos uma modalidade de uso capião especial, que você consegue fazer com 5 anos naquele imóvel. Desde que o imóvel não seja maior do que 250 metros quadrados, se for urbano, sim, ou seja maior de 50 hectares, se for rural. Então, você consegue com 5 anos apenas. Nós temos também o uso capião extraordinário e o ordinário. E um deles, que é o menor, que você consegue com 10 anos, se você tiver um justo título, ou seja, aquele imóvel que for maior de 250 metros quadrados, urbano, ou maior de 50 hectares, o rural, você pode usar o capi. Você só não vai conseguir usar o capi no prazo de 5 anos, mas você consegue usar o capi no prazo de 10, se você tiver um justo título, que é um contrato de gaveta. Não, peraí, 10 anos eu tenho que ficar 10 anos? Na posse do imóvel, na posse ininterrupta do imóvel. Você tem que tratar aquele imóvel como dono. Você tem que ter residido e morado naquele imóvel. Ah, morei ali 10 anos. Tem que comprovar. Se for moradia, entendi, esse tempo reduz. Então, de 10 anos, se você comprovar que você ficou para uso de moradia, reduz para 5. 5 anos. Então, não necessariamente precisa de ser moradia. Mas se não for,
o tempo aumenta. Ok, Se entendi. você não tiver o justo título, por exemplo, ó, eu não tenho contrato de gaveta, eu invadi isso aqui, não tem boa-fé, é 15 anos. Mas se você comprovar que é para fim de moradia, ou se no caso rural é para fim de plantação, Certo. reduz para 10. O que eu Entendi. quero dizer? Não precisa você guardar esses tempos. Quero dizer que é possível, mediante um tempo que você tenha ficado naquele imóvel, com ânimo, a gente chama de ânimo dominus, que é o ânimo de dono. Ou seja, você agiu como se dono fosse. Sim. Você pode usufruir e se tornar proprietário daquele Doutor, imóvel. muito bom seu falar, acho muito bonito. Advogado fala muito bem, gente. Agora eu quero saber quanto que é isso aí, tem como a gente saber o valor disso? Ó, vamos lá. Fala pra gente, de forma por favor. bem breve, bem objetiva. Vou levar em consideração tanto o inventário, tanto a compra e venda. Se for a compra e venda, nós já falamos. Você vai fazer uma escritura, ela tem uma média aí de 2 a 3% do valor do imóvel, certo? E você vai pagar o ITBI, que também é 2 a 3% do valor do imóvel. Pronto, fechou a escritura. Quando a gente fala de inventário, você vai pagar em termos de escritura de inventário, se for feito de forma extrajudicial no cartório. Porque se for judicial, você pode pedir a justiça gratuita, não significa que você vai ter, vai depender da sua renda. Ok. Muitas das vezes a pessoa prefere mais tempo na justiça por causa da justiça gratuita, tá? Mas se não é o seu caso, se você quer mais celeridade, você quer resolver isso rápido, em até 3 meses você resolve o inventário hoje, você vai para o extrajudicial. Vai pagar aí 2, 3% da escritura e mais o ITCD, que é 5% do valor de avaliação do bem. E um uso campeão, né? Você vai conseguir hoje, através do extrajudicial, em até 6, 8 meses. 6, 8 meses você consegue aí um uso campeão. Juntando todas as taxas, você pode pôr aí uma média aí de 8% do valor de avaliação do bem, você consegue fazer um uso campeão hoje. Interessante. Praticamente o valor da documentação que foi dito Exatamente. um pouquinho antes aqui pelo Júnior, né? Isso. E a gente caminhando pro final, tá? Ei, Parece pena, que hein? a gente colocou tanta coisa, né, nos bastidores aqui, gente. A gente ficou ali, nossa, será que vai dar tempo? Acabou que passou muito tempo. Então, essa nova modalidade, essa em podcast, tá aqui já começando com esse bate-bola aqui, muito bom, com o doutor Fabrício Cassanjo e o Júnior Rezende. E eu quero agora só dar uma celeridade aqui pra gente finalizar com chave de ouro. Amém? Júnior, me resume aí pra gente o que é o Minha Casa Minha Vida, que todo brasileiro pergunta. Minha Casa Minha Vida. Vou comprar minha casa pelo Minha Casa Minha Vida. Resume pra gente o que é. Resumindo aqui de uma forma bem breve, né, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa instituído pelo governo, onde ele ajuda as pessoas a comprar o seu primeiro imóvel. Mas para entrar dentro desse programa, que ele é um vínculo associativo também, exceto somente na Caixa, tem regras para você entrar dentro desse programa. Idade, renda e valor de imóvel. Certo. Então, para a gente entrar mais a fundo, uma consultoria com o seu corretor de confiança ficará mais ideal. Então, tudo vai demandar de renda, idade e se a compra do primeiro imóvel, e para saber se o cliente tem direito ao subsídio, que é um dinheiro que vem do governo para ajudar a pessoa na entrada. Então, exemplo, a entrada do imóvel ficou 40 mil, mas se ela ganhar 10 mil de subsídio, a entrada que era 40, ela cai para 30. Maravilha. Então, são alguns benefícios que a gente consegue ajudar o cliente, talvez com um subsídio e com a taxa melhor, né, de um financiamento por você estar adquirindo o seu primeiro imóvel. Então, vai demandar de idade, renda, valor deste imóvel. Certo. E isso é a compra do primeiro imóvel, que é o mais importante. Porque quem já está adquirindo o seu segundo imóvel como investidor, por exemplo, não tem direito ao Minha Casa Minha Vida, porque já tem imóvel no nome. Já é como se fosse um investidor. E então, esse... só tem direito a esse programa Minha Casa Minha Vida quem compra de primeiro imóvel. E esse subsídio aí, todo mundo ganha ele? 10 mil, Nem todo 20 mundo. mil? Vai depender do valor do imóvel e idade. Geralmente é para as baixas rendas, por volta ali de 1.800, 2.000 de renda familiar, e os imóveis mais em conta, por volta de 180 a Certo. 200 mil, que tem direito a esse subsídio. Bacana. Agora a gente tem aqui uma modalidade pra gente encerrar mesmo bate-bola. Aquela coisa que a gente pergunta, responde. Se é certo, se é errado, gente, não preocupa com isso, por favor. Mas eu quero só que Sim. faça esse bate-bola. Ping-pong. Beleza? Então, vamos lá. Júnior, verdade ou mito? Pagar aluguel é jogar dinheiro fora? É uma pergunta bem difícil, né? Porque às vezes vai ter pessoas que vai estar no aluguel por um tempo, somente para elas se planejar de comprar um imóvel. Então, lógico que se você, entre você pagar um aluguel e comprar o seu próprio imóvel, pagar sua parcela do seu financiamento, é mais vantagem. Porém, vai ter pessoas que vai estar no aluguel não porque ela quer, mas por um período de preparação
talvez ela preparar o nome Sim. e preparar talvez o financeiro para estar comprando seu imóvel. Mas eu aconselho comprar o imóvel o mais rápido possível. Comprar o seu bem, né? Comprar o seu bem. Doutor Fabrício, qual é o erro mais caro que uma pessoa pode cometer ao comprar um imóvel? Qual que é o erro que ela pode cometer? É não regularizar. E muitas das vezes achando que a regularização é algo inalcançável e é muito mais simples do que ela imagina. Top. Júnior, qual que é... Tem algum segredo no ramo imobiliário que você gostaria de falar? Olha, Para quem vai comprar imóvel? Dica ouro que eu gostaria de compartilhar com você, Daniel, Dr. Fabrício, e para quem está nos assistindo agora. Primeiro, começar com a consultoria com um imobiliário e um corretor seu de confiança, onde ali a gente vai trazer todos os fatores excepcionais para você adquirir seu imóvel com segurança. Porque muitas pessoas acham que comprar um imóvel é um bicho de sete cabeças. Inclusive, vou te dar uma breve aqui. Uma amiga minha ficou 10 anos no aluguel porque ela achava complicado comprar um imóvel, porque ela nunca teve um bate-papo com um corretor. Então, na cabeça dela, o medo e a insegurança, na cabeça dela, ela achava que a renda dela era insuficiente, que ela não tinha condição de comprar um imóvel. Quando eu sentei, conversei com ela, expliquei o passo a passo, com poucos meses ela adquiriu seu imóvel, ela saiu de 10 anos de aluguel. Júnior, não tá aqui, mas quero aproveitar e perguntar, o medo pode impedir a pessoa de realizar o sonho? Muito. O medo atrapalha a pessoa de alcançar objetivos, sonhos, dar o próximo passo, conquistar o seu imóvel também. O medo atrapalha a pessoa de avançar, né, Fabrício? Muito, né? Doutor Fabrício, tem algum livro que o senhor recomenda para a pessoa ficar atenta, ligada, que o senhor gostaria de aconselhar a pessoa a ler nesse ramo ou na área jurídica em geral? Olha, eu acho que a consultoria, se você puder fazer uma consultoria com um profissional habilitado, com um profissional qualificado, ele vai poder te esclarecer muitas ilusões que talvez são impeditivas e, inclusive, tirar o medo, né? Então, não deixe de consultar um profissional habilitado, sempre. Excelente. Isso que o senhor falou, acho que resume bem a nossa conversa, né? Que aqui nós hoje estamos aqui, tanto com o doutor Fabrício Cassanjo e o Júnior Rezende, tratando aqui da área imobiliária, na área jurídica, no setor imobiliário. Então, assim, procurar pessoas aí de referência é importante, né? E eu agradeço aí vocês que estão aqui conosco hoje, convidados aqui do nosso podcast, nessa nova modalidade, essa em Conexão S em negócios e talentos. Então, doutor Fabrício, como o senhor gostaria de ser lembrado? Uma pergunta filosófica, uma pergunta meio espiritual. Como que o senhor gostaria de ser lembrado? Como alguém que cumpriu o seu propósito. É forte, hein? É. Júnior Rezende, como você gostaria de ser lembrado? Ele copiou a minha resposta. Como uma pessoa também cumpriu o seu propósito. Tudo tem um propósito, né? Debaixo do céu, né? Tudo que é ligado na terra, ligado no céu. Então, nós estamos aqui para cumprir o nosso chamado e nosso propósito. Então, eu creio que você, Daniel, tem um propósito, eu tenho um propósito, o doutor Fabrício tem um propósito. Quem está nos assistindo tem um propósito. Então, Maravilha. Nós estamos aqui somente de passagem mesmo e vamos fazer o melhor, né, para servir também. E estamos aqui para servir. Interessante, né, trazendo aqui, né, essa questão do podcast ser uma modalidade de talento, ser uma modalidade aqui de negócios, não foge da questão espiritual, porque uma das coisas que Jesus Cristo ensina é o servir. Então, o doutor Fabrício serve numa área, o Júnior serve numa área, eu sirvo numa outra área, e esse servir é bíblico e ele está aqui. Então, a intenção desse podcast hoje é isso, é servir você que está nos assistindo, que você possa ir compartilhar, mandar até mais dúvidas, que eu tenho certeza que eles vão ter o prazer de receber vocês, tanto lá na imobiliária, quanto no escritório do Dr. Fabrício, ok? E última perguntinha ainda, filosófica, espiritual, defina a vida em uma palavra, Dr. Fabrício. O sacrifício vivo de Jesus por cada um de nós, né? Amém. Forte. Júnior, defina a vida em uma palavra. Também com base no propósito, né? Nós estamos aqui somente para cumprir um propósito, que é e servir a Jesus Cristo, igual o Fabrício falou, né? Então, eu creio que nós estamos aqui num ambiente cristão, né? Onde nós cremos que Jesus salva, Jesus cura, né? Jesus liberta. Então, nós estamos aqui só para cumprir um chamado mesmo, né? Que Deus designou a cada um de nós. E é isso. Amém. Glória a Deus por esse podcast, eu fico muito feliz, quero agradecer imensamente. Hoje eu estou aqui não com o Dr. Fabrício, Júnior, né? Respeito muito, honro o que vocês têm aí de representatividade no nosso meio, na nossa sociedade, mas mais também como
Amigos, irmãos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu gostaria que vocês falassem, Fabrício, né, para despedir aqui do nosso público, né, deixar aí onde que você está situado, onde que você atua, chamar mesmo o público para conhecer lá seu escritório, maravilhoso escritório, inclusive. Deus abençoe. Posso te falar aí um pouquinho do seu Eu quero, na escritório? verdade, agradecer. Foi extremamente um privilégio estar aqui com cada um de vocês. Você, Daniel, muito obrigado pelo convite. Você, Júnior, fez com que fosse mais leve e que realmente fosse um momento enriquecedor, né? E é um prazer receber cada um de vocês no escritório. Nós estamos ali pertinho da cidade administrativa, então faça uma visita, venha tomar um cafezinho com a gente, vai ser um privilégio enorme. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até o próximo, né, Até o próximo. Daniel? Aqui, faltou muita coisa para perguntar, mas eu tenho certeza porque é para a parte 2. Isso. Se você quer a parte 2, já vai comentando aí, parte 2, casa própria, vai comentando parte 2 aí pra gente, quem sabe ainda nesse ano a gente tem a parte 2. Júnior, fala aí um pouquinho, né, onde está localizada ali a imobiliária. A União Imóveis está localizada na Avenida Alberto Calixto, você que deseja fazer uma visita, número 1176, segundo andar, sala 4, bairro Liberdade, que é um bairro conhecido em Santa Luzia. Avenida Alberto Calixto, 1176, sala 4, segundo andar, bairro Liberdade, Santa Luzia. Nós atuamos não somente com imóveis em Santa Luzia, mas também nas regiões metropolitanas. Então nós temos imóvel em toda Santa Luzia, Vespasiano, Belo Horizonte e as áreas próximas, né? Então a gente está atuando um pouquinho ali. Maravilha. Então você que deseja vender o seu imóvel, nos procure, que a gente vai te dar uma consultoria. E você que deseja também comprar o seu imóvel, que é um sonho da casa própria, agenda uma visita sem compromisso na nossa imobiliária, que lá vai ter um dos nossos corretores qualificados para te atender, tomar um café numa sala de reunião, onde a gente vai abrir ali o computador, o notebook, fazer simulações, uma consultoria gratuita para quem está assistindo esse podcast aí. Anota aí, consultoria gratuita para quem quer comprar um imóvel e uma avaliação, vou dar um brinde aqui, pode? Pode, uma avaliação de um imóvel gratuito para você que deseja vender o seu imóvel. Pode nos procurar. Maravilha. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, doutor Fabrício. Você que está nos acompanhando aí, se você gostou desse episódio, já comenta, curte. Se você ainda não segue aqui as nossas redes sociais, não segue aqui o canal no YouTube, já segue a gente, nos incentiva. Se você deseja ser um patrocinador, por favor, nos chame que a gente tem pacotes aqui diferenciados para você e você vai se surpreender aí com os pacotes que a gente tem para você para ser um patrocinador. Fabrício, doutor Fabrício, fica a dica para ser um patrocinador, tá bom? Deus abençoe poderosamente vocês aí. Até o próximo Conexão Estem, Negócios e Talentos. Paz e prosperidade para vocês.